Olá, professor, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar e explicar um pouquinho a respeito das alterações que eu fiz no nosso código, né, que foi fornecido em aula, a respeito dos métodos de ordenação merge e quicksort. Bom, então para a gente começar aqui a atividade, né, eu tô aqui com o código original e também os modificados em mãos. E no primeiro item da nossa atividade pedia para que a gente alterasse, né, na questão aqui da parte da intercalação, para que quando fosse intercalar, ao invés de copiar os elementos de maneira individual, fosse copiado os blocos de elementos, né? Tornando então aí o nosso algoritmo mais eficiente, mais rápido. Sempre lembrando que aqui, né, em aula, a gente sempre trabalha com exemplos menores. Então aqui no caso a gente utilizou notas de alguns alunos, né? Mas se a gente for trazer isso para uma realidade, a gente não vai trabalhar com 10, 15, 20 elementos, né? A gente vai estar sempre trabalhando com um número bem mais extenso. Então, saber implementar essas alterações e também ali quais métodos de ordenação melhor encaixam em cada situação é adequado. Então, vou pegar aqui o código que eu modifiquei para apresentar, né, justamente a alteração que foi pedida no exercício. Então, para a gente começar a nossa análise aqui, eu estou com o código que foi fornecido em aula, né? Eu preferi deixar ele sem mexer e criar um novo para poder fazer a alteração, justamente para poder trazer essa comparativa. Aqui, se a gente olhar mais a fundo no nosso algoritmo, a gente percebe que ele entra ali em vários laços, né, de while, com if else, então a gente trabalhou aqui com vários loops, né, adicionais. Já aqui no algoritmo que eu preparei com a alteração, que eu trouxe aqui pra gente, foi a implementação do System Array Copy, né, que é um método também. E aqui a gente pode perceber que ele ficou menor e também quebrou um pouco, né, aquela coisa daqueles loops que tinha no outro código, dentro de vários while, né. Aqui a gente trabalhou só com a implementação desse array copy mesmo, né, que ele vai nada mais nada menos que analisar quando dá para copiar o restante das notas, né, em um determinado momento. E aí, se for possível fazer essa cópia, ele copia, senão ele só pula e segue adiante com o algoritmo normal. A intenção de estar utilizando esse método dessa maneira, né, é para justamente deixar ele mais eficiente, porque como eu disse, o outro código ele trazia vários loops adicionais nessa parte aqui em que a gente entrava, né, nesses whiles e tudo mais. Então, quando a gente consegue cair fora disso, a gente torna o nosso código mais eficiente, mais rápido, pensando novamente naquela realidade de que a gente vai trabalhar com elementos maiores, né, em determinado ambiente, isso com certeza conta muito. Então, aqui a gente tirou aqueles whiles duplicados, né, adicionais que tinha aqui, para trabalhar justamente com um código menor e mais simplificado ali, trazendo também o uso desse array copy, que é super utilizado e eficiente para trabalhar com um grande volume de dados. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui do método merge, né, vou rodar aqui o código para comprovar que ele está rodando, e aí ele aparece aqui para a gente, ele retorna, né, todas as notas ordenadas de maneira mais eficaz. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a alteração que eu fiz no método de ordenação quicksort, né, onde aqui no nosso exercício pedia para introduzir uma funcionalidade para que deixasse também, né, o algoritmo mais eficiente, assim como a gente fez com o outro. Só que aqui a gente vai estar utilizando o insertion sort, que é um outro método de ordenação que a gente aprendeu na aula passada, para analisar, né, quando o tamanho da partição for pequeno, então a gente vai estar utilizando o insertion. E aí, quando ele ultrapassar esse tamanho mínimo definido, a gente vai continuar com o quicksort mesmo. A intenção de fazer essa alteração, na verdade, ela é bem conhecida e recebe até um nome. Ela é chamada de quicksort híbrido. Isso é bem implementado justamente para deixar mais eficiente quando a gente trabalha com resoluções de conjuntos menores, né? A gente reconhece que para partições muito pequenas, como essa que a gente está trabalhando aqui, por exemplo, o algoritmo de inserção acaba sendo mais eficiente do que o quicksort. Então é por isso que a gente acaba misturando aí esses dois métodos de ordenação. Então aqui para a gente finalizar também a explicação desse método, aqui está especificamente a parte onde a gente acrescentou, né, a questão do parâmetro com um tamanho mínimo para ele analisar. E aí, se for menor que esse
tamanho aqui definido, então ele vai estar utilizando o insertion sort, passando aí como parâmetro as notas, ou a posição inicial, a posição de termo. E se não, se for maior que esse tamanho mínimo, né, definido, aí ele segue utilizando o quicksort mesmo. Só reforçando que essa estratégia é bem interessante, porque por mais que o quicksort seja bom para trabalhar com um grande volume de dados, quando a gente compara o desempenho dele com um insertion sort em uma menor quantidade de dados, né, uma implementação com elementos menores, a gente percebe que o insertion acaba tendo uma capacidade melhor de trabalhar com esse conjunto pequeno do que o quick, já que o quick, ele, querendo ou não, acaba precisando aí de uma maior quantidade de desempenho, né, geral, assim, do funcionamento mesmo do algoritmo. Então, essa foi a implementação das alterações aqui, dos métodos, e é isso.